Olá, irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Sou Anderson, responsável pela missão dos filhos do profeta Elias. Nós chegamos ao 21º dia da quaresma de São Miguel Arcanjo, anexada ao carisma do profeta Elias, e nós temos como tema: esforçai-vos para receber a unção do Espírito Santo. Nesse ciclo nós seguimos orando por cura física, pedindo ao Senhor que libere a unção de cura sobre nós, libere a unção de milagres sobre nós. Mas para isso nós devemos empenhar, esforçar, buscar, nos colocar em prontidão para receber essa unção, que quando ela vem em nossa vida, todas as outras coisas, tudo aquilo que é doença, enfermidade, tudo aquilo que é mal se desfaz, porque a presença do Espírito Santo nos cura, nos conquista, nos ama por dentro de tal forma que nós passamos a olhar a vida de um outro modo, de uma outra maneira. Então, Anderson, mas eu quero receber essa graça, eu não tenho como empenhar, o que eu preciso fazer? É necessário primeiro romper com a dureza do nosso coração. Nós precisamos romper de forma urgente com a dureza do nosso coração. Porque depois o Espírito Santo só necessita de um momento, um toque. Ele só necessita disso. Se nós rompermos a dureza do nosso coração em um momento, em um toque, nós vamos receber essa unção de cura. Nós vamos receber essa unção do Espírito Santo que nos guiará em meio a esse mundo cheio de tormentas, cheio de enfermidades, cheio de dificuldade, cheio de problema. Anderson, mas o que é que eu faço aí para romper com a dureza do coração, para mim poder receber essa unção do Espírito Santo na minha vida? Meu irmão, minha irmã, um coração duro, é um coração teimoso, é um homem e uma mulher que não demonstra arrependimento, mas age na revolta, age na teimosia, persiste na rebelião, é rebelde. Então muitas vezes nós estamos assim, apresentando diante de Deus, mas somos teimosos. Quantas vivências? São 21 até agora que nós recebemos. Se a gente for ver de verdade, nós passamos dias, alguns dias que a gente nem chegou a ler, a gente nem chegou a olhar, e nós queremos coisas extraordinárias de Deus, sendo que a gente não atenta ao caminho que o próprio Espírito Santo pré-estabeleceu. Passamos semanas, meses sem tocar na palavra de Deus, passamos semanas, meses sem comungar, passamos semanas, meses sem olhar em Jesus na Eucaristia, sem ir ao sacrário, sem fazer adoração, sem voltar para a adoração. Meu irmão, minha irmã, volte enquanto há tempo, para que essa unção do Espírito Santo de Deus venha sobre ti. Procure a capela, procure as igrejas, procure um local, faça adoração. Anderson, na minha cidade, na minha região, ninguém gosta disso, o problema é que não goste. Mas você gosta, você vai, peça essa unção do Espírito Santo, diz: eu necessito dessa unção, porque eu necessito do meu milagre, eu necessito da salvação, eu necessito fazer um caminho de salvação, para que eu possa andar, Senhor. Mas aí você apresenta todo o contexto físico, sabe por quê? Marcos 3, capítulo 3, versículo 1. Noutra vez entrou ele, Jesus, na sinagoga, e achava-se ali um homem que tinha a mão seca. Observe a realidade, no contexto que Jesus entra na sinagoga, tem ali um homem com a mão seca, tem um homem ali necessitando de cura. Observe como o Evangelho é claro, como ele nos ensina. Observe como é o sistema e a sociedade. Ora, estavam-no observando se o curaria no dia de sábado, para o acusarem. Observe como o coração duro age. Lá estava um homem que necessitava de cura, e está aquele que pode curar, mas tem aqueles no mesmo ambiente que está ali para acusar, está ali com o coração duro, teimoso, rebelde. Entende? Então é necessário fazer um discernimento de como nós estamos buscando o Espírito Santo nesse retiro, ou em nossa vida, em nossa caminhada. Não esteja entre os rebeldes, porque estar entre os rebeldes assemelhamos a uma outra estrutura que não pertence a Cristo, porque rebelde é o outro. Então é necessário entender, é necessário que a gente olhe ali no mesmo contexto. Observe que Jesus entra num contexto onde tem alguém necessitando de cura e tem aqueles que estão ali para acusar. Nós estamos assim o tempo todo no grupo de oração, observando muita gente precisando de Deus, mas tem muita gente que está ali
para corrigir, para ser rebelde, para acusar o outro, para perseguir, para pôr o outro à prova, mas não deixa as pessoas ser curadas. Eu estou pedindo, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, deixa as pessoas chegarem até Jesus, deixa as pessoas ser curadas. Se você não faz esse movimento, não se compadece em seu coração da dor do outro, deixa quem se compadece orar pelo outro. Porque muitas vezes no nosso cenário religioso está assim: muito homem e mulher dentro das sinagogas, mas estão ali na rebeldia. Não faz um movimento para que o outro se achegue a Jesus e ser curado, mas estão ali para acusar aqueles que fazem esse movimento. Estão ali para perseguir. Estão ali na rebeldia e na dureza de coração. Observe que Jesus não intimida com isso. E eu e você não devemos intimidar. Não intimide mesmo. Não tenha medo. Não tenha medo, ore, peça, proclame a cura e a libertação, faça a graça acontecer, peça para que a graça possa acontecer no nome de Jesus, e isso acontecerá, porque Jesus é Rei, é o nosso Rei, é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor, não é a estrutura, mas Jesus é o nosso Senhor, embora respeitamos e somos amparados pela estrutura. Meu irmão, minha irmã, no versículo 3 ao 4, Marcos 3, versículo 3 ao 4, ele diz ao homem da mão seca: vem para o meio. Então lhe pergunta: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado, salvar uma vida ou matar? Mas eles se calaram, porque Jesus sabia o que estava no coração deles. E Jesus o perguntaram porque sabia. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós não estamos nesse time? Vamos ao grupo de oração, vamos à reunião de oração, nos encontros e tudo, mas não estamos com o coração aberto à ação do Espírito Santo, à unção do Espírito Santo. Se tem uma profecia, uma palavra, dizer, mas será que é verdade? Estamos colocando à prova, somos pessoas que muitas vezes estão agindo o tempo todo na revolta, por isso não tocamos o milagre, por isso está em lepra física, porque somos rebeldes, não deixamos o milagre tocar, não deixamos o extraordinário de Deus tocar, não acreditamos no mover do Espírito Santo, na presença que está agindo no outro. Quantas profecias, quantas palavras eu e você não recebemos ao longo desse retiro, quantas graças não aproximou de nós, e muitas vezes nós estamos assim, calados porque tem revolta no nosso coração. Muitas vezes não testemunhamos porque somos teimosos, continuamos rebeldes, continuamos afastando da unção do Espírito Santo, porque quando estamos na ação do Espírito Santo, pode estar doendo, pode estar difícil, mas vai testemunhar. Vai ter a coragem de ir lá e testemunhar, de falar de Deus, de colocar aquilo que Deus colocou. Meu irmão, minha irmã, eu convido você, observa o que Jesus, como o coração de Jesus, como é triste. Jesus entristece o coração. Ele, no versículo, Marcos 3, versículo 5, então lançando um olhar indignado sobre eles e contristado, com a dureza de seus corações, diz ao homem: estende sua mão. E ele estendeu a mão e foi curada. Meu irmão, minha irmã, mas Jesus estava triste, entristeceu o coração, porque viu que mesmo os milagres sendo manifestados, o povo continuava com o coração duro, embora na sinagoga, embora fazendo o retiro, embora tendo a oportunidade de ir no grupo de oração, tendo a oportunidade de ir na missão, no louvor, embora tendo todas essas oportunidades, continuamos com o nosso coração obstinado à rebeldia. Dentro desse contexto, nós necessitamos entender, é uma necessidade de compreensão, abrir a mente para compreender, que Jesus entra nesse cenário, não importa o cenário que você está vivendo, mas ele entra aí, ele está falando através das palavras, ele está falando através das profecias, ele deseja derramar sobre mim, sobre você, a unção do Espírito Santo, a unção que cura, a unção que traz milagre, a unção que nos aponta o céu, que nos concede a salvação, mas é necessário esforçar-se e dizer: Senhor, tire de mim esse coração rebelde, tire de mim esse coração duro. Sabe,
Só assim a gente vai compreender que, como o sopro de uma brisa, o Espírito Santo necessita, aí no segundo ponto, apenas de um momento, de um toque, para a graça dele acontecer na nossa vida. Porque muitas vezes nós estamos cercados dos companheiros do luto. Em 2 Reis 13, versículo 21, ora, aconteceu que um grupo de pessoas estando a enterrar um homem. Você observe uma coisa. Eu já observei isso. Como Salomão diz, já analisei isso por muitas vezes. Quando se tem um velório numa determinada região, é um alvoroço de pessoas. É muitos companheiros para o luto. Ainda mais se fornecer um líquidozinho branco, matar um boi. É muita gente, sabe? E ali, a pessoa, a história do falecido não importa. O que importa é a confraternização. E ali tem muitos, assim como essa pessoa que tinha falecido, estava acompanhando ali para o enterro, estava enterrando. Eram muitas pessoas que estavam envolvidas. Porque muitas pessoas estão conosco no luto. Ali para ouvir você chorar, para ouvir você lamentar, para ouvir você colocar, sabe? Sabe, meu irmão, minha irmã, observa, analisa isso. Mas eu já analisei que quando se tem um milagre, quando Deus fez um milagre extraordinário, uma cura, uma transformação que se faz no louvor, para louvar e bendizer a Deus por aquela cura, aquele milagre, é gato pingado. É poucas pessoas que aparecem lá. Ninguém vai lá para louvar e bendizer o Senhor. Sabe o que isso está acontecendo? Então, preste atenção. O Espírito Santo de Deus precisa apenas de um momento. Cuidado com os companheiros do luto que podem te enterrar, vamos dizer assim, definitivamente. Cuidado com essas companhias, com essas estruturas que digam para você: não precisa orar não precisa louvar não precisa testemunhar não, você já vai fazer isso numa outra oportunidade quando você estiver preparado. Cuidado com isso, preste atenção, faça o movimento contrário. E aí, meu irmão, segue. Eles viram uma turma desses guerrilheiros e jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. Sabe? É isso que eu estou falando. Quando o medo paralisa a fé, o desespero, essas pessoas, os companheiros do luto, vai estar ali com você só até o momento deles não se comprometer, até o momento em que a vida deles não estiver em risco, até o momento da diversão ali, de estar ali. Mas quando a coisa ficar difícil, vão bater em retirada, vão embora, vão fugir, vão arremessar você, vão arremessar sua história no ventilador, vão colocar suas dores para quem quiser ouvir. Entende? Mas observa que basta a graça do Espírito Santo. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. 2 Reis 13, versículo 21. Basta um toque. O profeta Eliseu já estava morto, mas a unção estava entranhada até os ossos desse homem. E ali, quando toca, é devolvida a vida, porque aonde o Espírito Santo de Deus está, milagres acontecem, graças acontecem. Mas o grande problema é que estamos sendo carregados pelo luto, pelas pessoas do luto, por orientações do luto. Estamos sendo orientados de uma forma errada e não compreendemos que basta um toque do Espírito Santo de Deus para a graça acontecer em nossa vida. É um momento só, então por isso não perca o grupo de oração, não perca os momentos de louvor na missão, não perca essas oportunidades de estar de forma coletiva, porque todo dia Deus tem uma graça nova, uma graça diferente para você. Aqueles que arremessaram o corpo sobre o cadáver do profeta Eliseu, que saiu correndo, eles não viram o milagre. Mas aqueles que eles acharam que ia fazer mal para eles, ouviram aquele homem andando e nada aconteceu. Porque quando se está no Espírito Santo, não tem nada o que temer. Do que você tem medo, meu filho, minha filha? Não tenha medo da ação do Espírito Santo em tua vida. Deixa ela fluir de forma poderosa e genuína. Só Jesus é o Senhor. Então, eu quero concluir dizendo para você: esforce, sabe? Esforça mesmo para adquirir a graça do Espírito Santo, que a gente corre atrás para adquirir tanta coisa, profissão, estudo, e esquecemos do principal,
é de receber a unção do Espírito Santo de Deus. Faça esse movimento dentro de você. Rompa com a dureza do coração, porque com isso o Espírito Santo só precisa de um toque, de um momento para te encher dessa graça. Por isso eu clamo sobre tua vida, que em nome de Jesus seja liberado sobre você a unção do Espírito Santo. Libere sobre esse filho e filha, meu Pai, a unção de cura, a unção de milagres. Meu Senhor, Deus vai quebrando toda a dureza de nosso coração, toda a rebeldia, toda a revolta, todo o mal. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, manifesta a sua glória no entendimento, dando discernimento para cada filho e cada filha, que receba a unção do teu Espírito. Meu irmão, minha irmã, receba em nome de Jesus a graça do Espírito Santo em tua vida. Então eu não sei quais os caminhos você percorreu, mas é necessário romper com a dureza do coração e deixar ser tocado pelo Espírito Santo. Seguimos firme nesse retiro, sabe? Compartilhe com quem você ama, sabe? E inscreva no canal, sabe? E aí vai vivendo isso. Viva isso, viva de forma poderosa, porque Jesus te ama.